Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. 8h mais 19, já estamos de volta com o nosso Jornal da Mensagem e já recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Dario Bueno, o vereador do Democratas, Dario Burro, mais conhecido como Dario Burro. Ele que recentemente, mais ou menos um mês, que postou no seu Facebook, escreveu no seu Facebook alguns comentários sobre os professores, e algumas notas dizendo que os professores são inúteis e que não gostam de dar aula. E as declarações provocaram revolta em vários setores da cidade. E na última terça-feira, o diretor do Sindicato dos Professores, o Roberto Mendes, foi até a Câmara da cidade e expôs no plenário a indignação da categoria, dizendo que, no entendimento dele, é calúnia e é difamação. E que o vereador Dario Burro deveria responder pelo que fala, que ele é um homem público. E ele está conosco aqui no Jornal da Mensagem, até para expor justamente o que realmente aconteceu e por que o vereador Dario Burro resolveu criticar os professores nas redes sociais. Bom dia, obrigado pela presença, Dario. Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da rádio. É uma crítica que eu faço desde que eu estava em sala de aula. Primeiro percebi isso enquanto aluno, aí depois quando eu, como professor, participando das reuniões dos professores, na sala dos professores, aí isso aí ficou bastante claro, a má vontade dos professores. Logicamente o Facebook é uma categoria que não tem uma certa, eu diria, uma repercussão como o rádio. Hoje tem muito mais gente ouvindo, acompanhando. E o Facebook é uma página de expressões, de comportamento. Você esperava que através do Facebook pudesse criar tanta polêmica assim os seus comentários? Não, eu não postei para fazer polêmica, eu postei porque é uma realidade que eu vejo e não adianta o governo, seja ele municipal, estadual, federal, investir na escola se o funcionário que está ali na linha de frente, que é o professor, durante o tempo dele de aula, ele não ser produtivo, ele não fazer a exposição da matéria que ele tem que fazer. Mas no caso, Dario, você também lecionou, tanto na rede estadual, na rede municipal e também na rede particular. Você não generalizou, você não conhece professores bons ou não? Não, conheço, inclusive eu sou um deles. Mas o que acontece é que está todo mundo aí querendo me punir pela generalização. Mas quando se fala de políticos também, os políticos são generalizados. Eu percebo que a própria escola ensina a generalizar. Mas não há uma diferença entre o professor e o político? Não, porque a função do político é educar. Ele educa pelo exemplo e pela gestão pública. Agora, o político está fazendo o trabalho dele, está fiscalizando, está disponibilizando recursos. Agora, cabe à sociedade entender isso. Quem é que dá ferramentas para a sociedade entender isso? São os professores, e isso os professores não fazem. Em relação à questão aí de algumas pessoas se manifestando, você acredita que poderá até ser punido até pelos seus pares da Câmara em relação, porque acaba envolvendo a Câmara como um todo? Eu fui sincero, as pessoas não sabem lidar muito com a sinceridade. E também vejo que elas não esperam a sinceridade partindo de um político. Agora, os políticos, cada um tem a sua consciência e... Bom, eu sou o que sou. As pessoas vão me julgar de acordo com as suas conveniências e interesses. 8h23, hoje conversando com o vereador Dario Burro conosco, aqui no Jornal da Mensagem, Vanessa Oliveira. Pessoas ligando para a gente, 3954-3010 ou 3011. Pois não, Vanessa? Isso mesmo, Doni. Nós estamos recebendo algumas ligações com as opiniões dos ouvintes. Nós recebemos a ligação do Benedito Antônio, Jacaré do Santo Antônio da Boa Vista. Ele diz ao vereador que a filha dele é professora e está indignada com as ofensas feitas aos professores. E ela diz que tem muito amor pela profissão que ela escolheu. Nós recebemos a ligação do Marcos Oliveira, morador do Jardim Jacinto. Ele diz que ao vereador que todos da comunidade Jardim Jacinto que votou e confiou nele está decepcionado com o fato das alegações dos professores. Na opinião dele, do senhor Marcos, ele diz que o vereador deveria deixar a carreira política e voltar a dar aula para tentar melhorar, então, a educação. Por favor, Dario. As pessoas decepcionadas, revoltadas, indignadas, é porque eu coloquei o dedo numa ferida, e as pessoas têm todo o direito de se defender. Agora, eu como autoridade, parte da gestão pública, eu tenho o dever de defender a população. Quando o adolescente ele termina o ensino fundamental, mal sabendo ler e escrever, ele está sendo lesado.
E toda a população está sendo lesada. Porque como é que ele vai encontrar o mercado de trabalho? Como é que ele vai se relacionar com as pessoas se ele não tem ferramenta básica de cidadania? Então, eu fico feliz, né, que haja professores dedicados, né, eu acredito que haja, mas esses dedicados estão anulados por uma maioria de má vontade. Eu percebo que em nenhum momento das suas falas, vereador Daribo, em relação à questão do professor, o senhor citou a questão da progressão continuada, que foi instaurada aqui no estado de São Paulo, que seria eu diria, aprovação automática. Qual que é a tua avaliação em relação a essa questão da progressão, a aprovação automática, né? Não, então, fazendo uma correção, né? A progressão continuada não é aprovação automática. Os professores se comportam dessa maneira e querem dar essa ideia, mas não é isso. E o que seria, então? A progressão continuada é uma maneira de você, assim, não perseguir o aluno, intimidar o aluno com as reprovações. Aí você tem que fazer o quê? O aluno, existe uma diversidade. Tem pessoas que aprendem mais rápido e pessoas que aprendem mais devagar. Para você fazer esse conjunto das pessoas, dos estudantes poderem recuperar o conteúdo que ele não conseguiu naquele tempo normal. Isso não é aprovação automática, porque em final de ciclo ele pode ser reprovado. Tem aqui uma carta do nosso ouvinte, o Gilson Nascimento. Ele diz aqui que não basta o acesso à escola se ela não for de qualidade. Estará sendo apenas um instrumento de alienação, porque dará a falsa sensação de mobilidade social. O que democratiza, permitindo o acesso de todas as elites, é o saber, e não apenas a frequência à escola. Ele diz ainda que a má escola é elitizante, porque retira dos mais humildes a possibilidade de aquisição de conhecimentos, que fica reservada àqueles que podem pagar colégios caros. A escola, do jeito que ela é hoje, ela é excludente, mas não por conta das autoridades. As autoridades, olha, todo município, por obrigação constitucional, deve empregar 25% da receita própria. Em Jacareí, isso significa 75 milhões por ano. Então, assim, recurso existe, existem instalações, ninguém dá aula debaixo de chuva, Donizete Eugênio, né? Mas, assim, é gritante o professor dizer que não pode dar aula porque não tem giz colorido. Então, assim, existe uma exigências, assim, dos professores que são mesquinhas. Existe isso? Existe. Tem professor que é alérgico, né? Então, assim, sabe aquele funcionário que estraga a ferramenta para fugir do serviço? Isso aí é o perfil da maioria dos professores. É por isso que as crianças não são alfabetizadas, é por isso que os jovens não são alfabetizados. E aí, ele é lesado porque ele está sendo excluído mesmo da cidadania. Mas, vereador Dario, todos os professores se encaixam em suas definições ou há exceções? Há exceções. As excelências são exceções. Mas a gente, como gestor público, a gente tem que pensar que a excelência tem que ser um padrão. Deve ser um padrão. E não é. Então, as críticas são em função disso. Porque todo investimento, se a gente tem uma noção mínima de economia, todo investimento espera um retorno. E esse retorno é o quê? É um cidadão com conhecimentos básicos para ele exercer a autonomia dele. E a gente não vê. A gente vê, assim, um professor autoritário reprimindo os estudantes nas salas de aula, ele não desenvolve a liberdade de expressão, e depois como é que ele vai andar pelo mundo? Ele não vai conquistar o mundo se ele for tímido, intimidado, dependente. O vereador detectou o problema. Agora teria uma solução? Que cada professor reflita, né, e mude a sua postura. Então é questão individual, né? A questão da estrutura da formação do professor? Bom, assim, quem aprende, assim, olha, tem um ditado popular, e o povo é muito sábio, né? O bom nasce feito. Então, assim, existe aí as pessoas vão dar aula, por exemplo, mas elas querem justificar o seu ganha-pão e ficam enrolando na sala de aula, né? E assim, teme a concorrência, porque o professor ele tem que ser muito generoso, porque está gerando concorrentes para ele, em todos os aspectos da vida, seja profissional, pessoal, e ele se acovarda quando ele vê um talento na sala de aula e ele quer sufocar esse talento. O vereador sentiu isso na pele? Enquanto estudante e enquanto colega de trabalho. Isso seria um bullying?
Assim, o pessoal fala de bullying na escola, né? De um aluno maior agredindo um aluno menor, né? Mais fragilizado. Mas, assim, a violência na escola parte do próprio professor. O professor, ele é repressor. Isso é bullying, no meu ponto de vista. Vanessa Oliveira, mais perguntas para o vereador Dario Burro? Nós temos algumas opiniões aqui, Doni, do senhor Marcos Porfírio, morador do Rio Comprido. Ele ligou aqui, ele diz que concorda com a opinião do vereador, já que, na opinião dele, os professores da rede pública realmente não têm vontade de ensinar. Nós recebemos a ligação da Renata, moradora do centro. Ela diz que, como professora, ela não se sentiu ofendida pelas alegações dos vereadores, já que, na opinião dela, o vereador disse que alguns professores cometem esses atos. Ela diz que a filha dela estuda numa escola aqui da cidade e, na opinião dela, alguns professores se enquadram nessas alegações do vereador.